Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, nós tributamos honra, glória e louvor para todos sempre, pela sua graça, seu amor, sua misericórdia, de nos trazer mais uma vez esta manhã, este recinto para nós adorarmos e aprendermos um pouco mais da sua palavra. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês para estudarmos a palavra do Senhor, nosso Deus. A nossa lição de hoje, só reforçando, tem por título A Justiça Moral e Ética do Reino de Deus. Quem aqui já leu todo o Sermão do Monte? Quem já leu todo o Sermão do Monte? Aleluia. Muitos irmãos já leram todo o Sermão do Monte. É importante se ler o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é o coração, o centro do ensinamento de Jesus Cristo. O Sermão do Monte é o centro das doutrinas bíblicas. O apóstolo Paulo, ao escrever as suas epístolas, a espinha dorsal das doutrinas do apóstolo Paulo, ela foi retirada exatamente dos ensinamentos de Jesus Cristo no Sermão do Monte. Então é importante conhecer o Sermão do Monte. Amém, irmãos? Essa lição de número 5, que traz o título Justiça Moral e Ética do Reino de Deus, irá nos ensinar muitas coisas boas nesta manhã. Entendendo os preceitos da lei, ponto 1. 1.1 diz assim: o que é uma lei, para que ela serve? A lei é um sistema de regras que são criadas, executadas por meio de instituições sociais ou governamentais para regular comportamentos. As leis foram criadas para organizar a sociedade e, por consequência, a civilização, estabelecendo que cada indivíduo poderia ou não fazer. Eram as leis que determinavam o que era certo e o que era errado. As leis tentam prevenir ou reprimir certos comportamentos por meio de punição para que haja equilíbrio. Então, meu irmão, as leis, elas foram dadas exatamente para isso, para mostrar para o ser humano as regras, os limites, para mostrar o que é certo, o que é errado. A sociedade, o mundo jamais viveu sem regras, sem leis morais, sem leis éticas. Paramos para analisar uma sociedade sem lei, sem regras, sem normas. Como que seria um ambiente que não tem regra, que não tem lei? Como que seria trazendo para nós aqui, como é que é uma casa que não tem regra, que não tem lei? Onde as pessoas, os filhos podem fazer o que quiser, o que eles acham que é certo, o que é correto. Como que seria uma sociedade sem normas, sem regras, sem lei?
a bagunça que seria, né? E nenhuma sociedade, nenhum povo da terra pode viver harmonicamente sem lei. Sempre houve lei, sempre houve regras. Se nós olharmos desde o início da Bíblia, desde o livro de Gênesis, nós já vamos perceber que haviam regras, que haviam leis. Embora a lei de Moisés, ela, depois de Abraão, ela só veio há 400 anos depois de Abraão. Mas é só você ler os primeiros capítulos de Gênesis sobre a vida dos patriarcas que você já vai ver que já havia lei. Amém, irmãos? No tempo de Adão já havia lei, já havia regras, já havia normas. No tempo de Abraão, a Bíblia diz que Abraão obedeceu a voz, os preceitos, os mandamentos e as leis do Senhor. No tempo de Noé também já tinha lei também, já tinha um código de lei, né? E cá para nós, irmãos, é da natureza caída do homem não gostar de cumprir leis, não gostar de cumprir regras. Isso vem desde a queda do homem. O ser humano, por natureza, essa natureza caída, não gosta de obedecer leis. Está imprimido dentro do coração do homem. Mas a lei, Deus criou leis, né? As leis civis que são constituídas pelas instituições, ela é boa, ela vem de Deus para o bem do ser humano. Amém. Glória a Deus. O caráter fundamental da lei divina. O caráter fundamental da lei divina. Qual que é o caráter fundamental da lei divina? A lei sempre foi espelho que protegeu os homens para que não fossem consumidos pela glória de Deus. Devido à natureza pecaminosa do ser humano, este ficou impedido de ter acesso à presença de Deus devido à sua santidade. Foi mediante a revelação da lei que a humanidade teve um conhecimento mais ampliado acerca da santidade de Deus. Então, meus irmãos, se a gente pegar os textos ali do Antigo Testamento, Êxodo, Levítico, né? Você vai ver que Deus estabeleceu leis dentro do sistema sacrificial, do sacerdócio, impondo regras, limites para o homem não ser consumido pela sua glória por causa dos seus pecados. E esses limites faziam com que as pessoas respeitassem os limites estabelecidos pela lei de Deus para não ser fulminado ou morto por causa da glória de Deus. E quando algumas pessoas desobedeceram essa lei, esses limites, essas pessoas eram mortas. Quem lembra de Levítico capítulo de número 10, que Nadab e Abiú
desrespeitaram as leis de Deus e foram mortos porque apresentaram fogo estranho diante do Senhor. Então a lei tem esse caráter de revelar a santidade de Deus. A lei tem o caráter de revelar a pecaminosidade do homem. Lei e graça, elas não são duas coisas opostas, são complementares. Se por um lado a lei revela a santidade de Deus, ao revelar a santidade de Deus, automaticamente ela revela também o coração corrupto, o coração pecaminoso do homem. E ao revelar a pecaminosidade, o coração corrupto, ao revelar a impossibilidade do homem ser salvo mediante as observações de toda a lei de Deus, revela para o ser humano que esse ser humano necessita, precisa e depende da graça salvadora de Deus. Então a lei tem esse papel de revelar a santidade de Deus e revelar o coração pecador do homem, mostrando para o homem que ele precisa, que ele necessita e que ele depende de Jesus Cristo para ser salvo. Então a lei é boa. Amém. As exigências da lei. Tiago, há um texto que o comentarista coloca aqui, de Tiago 2,10. Se puder colocar aqui para nós, Tiago 2,10. A lei continha absolutas exigências, de modo que alguém guardasse toda a lei, mas violasse um mínimo ponto pela lei, era culpado e deveria ser sentenciado. Ninguém por si mesmo poderia alcançar a santidade de Deus, nem andar nos seus preceitos divinos, de modo que se tornasse aceitável a Deus. Os escribas conheciam perfeitamente as exigências divinas tocante à conduta do justo. Todavia, admitiam não poder atingir esse padrão. Daí criaram um sistema que, em essência, burlava as exigências da lei, possibilitando os homens atingir um conjunto de padrões substitutivos, nos quais declaravam que se alguém vivesse segundo a interpretação que eles davam à lei, seria aceitável a Deus. Então o que aconteceu naquele tempo? Os escribas, vendo que não dava para ser aceitável aos olhos de Deus, ser justo aos olhos de Deus, observando todos os preceitos, todas as leis, o que eles fazem? Existiam 613 preceitos, mandamentos. O que eles fizeram? Eles dividiram esses 613 preceitos em duas partes, entre leve e pesado, positivo e negativo. E daí eles escolhiam quais mandamentos, quais preceitos era mais importante para o homem cumprir, para ser aceitável aos olhos de Deus. Então eles diziam: esse aqui nós podemos quebrar, esses aqui nós podemos desobedecer, mas esse aqui nós temos que cumprir à risca. Aí Tiago escreve: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos.
Amém, irmãos? A lei tinha essas exigências. Os escribas tentavam burlar essas exigências, dividindo esses preceitos entre leves e pesados, positivo e negativo. Mas mesmo assim eles não conseguiam cumprir. Se cumprisse alguns e caíssem outros, eram culpados. Amém? Mais para frente a gente vai ver sobre esses padrões substitutivos que da interpretação da lei. Os escribas e a lei. Os escribas e suas funções. Para os hebreus, o escriba era o copista das Sagradas Escrituras e mais tarde intérprete da lei. O trabalho dos escribas era considerado muito amplo e importante, e eles eram vistos como professores. Posteriormente, quase todas as nações começavam a ter escriba. E esse trabalho tornou-se essencial também, tanto na economia quanto religiosamente. Devo dizer para os irmãos que quando a gente lê o Novo Testamento, aqueles embates de Jesus, aquela contenda dos escribas, dos fariseus com Jesus, os escritos sagrados, os versículos, os textos bíblicos, a gente já tem um entendimento que escriba é sinônimo de hipocrisia. Não é verdade? Escriba, fala escriba hoje, para algumas pessoas. Algumas pessoas já vão ligar diretamente ao sinônimo de hipócrita. De falso. O que não cumpre a lei, o que coloca fardo pesado nos ombros das pessoas, mas ele mesmo não move nem com o dedo. Não é isso, irmão? Mas eu devo dizer para os irmãos que existiam escribas que eram homens de Deus, que viviam segundo a vontade de Deus. E um dos exemplos é Esdras. Esdras era um hábil escriba que amava a palavra de Deus, praticava a palavra de Deus, ensinava a palavra de Deus. Se não vejamos Esdras capítulo 7, versículo de número 6, coloca para mim aí. Depois você coloca o versículo de número 10. Depois que eu ler o 6, você coloca o versículo de número 10. Esdras capítulo 7, versículo 6. Esdras. Esdras, isso. Não, versículo 6 primeiro. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Versículo de número 10. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. É um texto que confronta muito o nosso coração, né, irmão? Porque aí existe uma ordem perfeita, uma ordem segundo a vontade de Deus. Esdras se preparava, estudava a lei do Senhor.
Depois que eles estudavam, se preparava, ele fazia o quê? Ensinava a lei do Senhor. Irmão. O que ele fazia? Cumpria. Depois de cumprir, depois de viver o que se estudava, ele ensinava. Então Esdras era um escriba e era um escriba dentro da vontade de Deus, não como os escribas do tempo de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. A diferença entre o escriba e o fariseu. As principais diferenças entre escribas e fariseus são as seguintes: os escribas se encarregavam de redigir documentos importantes, os fariseus se encarregavam de representar a nação. Os escribas eram intelectuais, encarregados dos serviços de secretaria. Os fariseus conheciam a lei e se encarregavam de instrução oral. Os escribas registravam e mantinham as contas financeiras, os fariseus cuidavam dos negócios. Os escribas davam mais importância ao culto, à intelectualidade. Os fariseus eram ligados à religião e às suas doutrinas. Então essa era as diferenças. O escriba não era só aquela pessoa que se ocupava com os escritos sagrados. Ele também era um secretário do rei, fazia anotações do palácio, né, do rei. Eles também registravam as pessoas que iam para a guerra, quem ia, quem não ia. Essa era a função dos escribas. E os fariseus eram ligados à religião e às suas doutrinas. Os escribas e a interpretação da lei. Para os judeus, para o judeu ortodoxo dos tempos de Jesus, a obediência a Deus envolvia a observância de milhares de regras e estatutos legalistas. Considerava literalmente essas meticulosas disposições como questão de vida ou morte, que tinha a ver com seu destino eterno. Eles acreditavam que o que não estava claro na lei deveria estar implícito, e por um procedimento lógico de dedução criaram milhares de regras, estatutos e regulamento. Essa era a lei dos escribas. Quando é que os escribas passaram a ser vistos com maus olhos, aos olhos das pessoas, aos olhos de Deus? Exatamente nesse tempo aqui. O que esses escribas fizeram? Existiam no tempo do povo judeu a Midrash. Midrash era um livro um tipo de comentário bíblico. A Midrash era uma explicação de versículo por versículo dos 5 livros da lei. Existia também um livro chamado, uma tradição também chamada Misná, que era uma interpretação oral da lei. Era exatamente isso que os escribas fizeram. Eles passaram a dar uma interpretação à lei de Moisés. E essa interpretação era chamada de lei oral. E nessa lei oral eles acrescentaram muitas coisas que é chamado de regras, estatutos, de fardos pesados.
Foi exatamente por causa disso aqui que eles passaram a ser vistos com maus olhos. Foi essa interpretação oral da lei que fez com que eles atassem fardos pesados aos ombros das pessoas. Só para os irmãos terem uma ideia, existiam 240 observações só sobre o sábado. Uma coisa que não estava escrito na lei, mas eles acrescentaram. E o pior, irmãos, é que essa interpretação, essa lei oral, ela foi ganhando peso, ela foi ganhando importância no meio do povo, dos escribas, dos fariseus, a tal ponto dessa lei oral se sobrepor o Pentateuco, a lei de Moisés. Então, para os escribas, a sua interpretação, a lei oral, se tornou-se mais importante do que a própria escrita, a lei de Moisés. Se tornou doutrina. E se a gente trazer isso, irmão, para os nossos dias, isso é muito prejudicial. São pessoas que querem colocar os seus usos e costumes acima ou no mesmo padrão da palavra de Deus. E a gente vê de forma corriqueira, né, cotidiana, pessoas, líderes, igreja, que querem igualar usos e costumes, tradições ao mesmo nível ou acima da palavra de Deus. E querem fazer isso de doutrina, chamam isso de doutrina. Doutrina da palavra de Deus. Esses dias eu vi uma certa igreja falando exatamente isso, fazendo proibições, dizendo que isso é doutrina, que mulher não pode cortar o cabelo, que mulher aqui não pode pintar a unha, não pode pintar o cabelo, não pode usar calça, porque nós estamos reafirmando as doutrinas de Deus. Vi outro que diz que estava igreja grande, famosa no Brasil, irmão. E é incrível como tem muitas pessoas ainda ignorantes quanto a isso, né? Estão presas ainda nesses preceitos de homem, doutrinas de homem, que falou que iam excluir, ia disciplinar obreiros que usam camisa de time de futebol. Eu nem vou falar a denominação para os irmãos não escandalizar. Então, devemos tomar cuidado com isso. Existem 3 tipos de doutrina, segundo a Bíblia: doutrina dos homens, doutrina de demônio e doutrina de Deus. Temos que analisar muitas coisas pelas escrituras sagradas. Está na Bíblia, Deus falou. Se não está, irmão, é doutrina de homem, doutrina de demônio. Existem alguns costumes que deveremos preservar? Sim. Existem algumas tradições que devemos respeitar? Sim, exatamente.
devemos respeitar. Agora, essas doutrinas não podem, esses costumes, essas tradições não podem ganhar o mesmo peso da palavra de Deus, ou se sobrepor à palavra de Deus. Quando ela se sobrepõe, quando ela ganha o mesmo peso da palavra de Deus, ela é prejudicial, ela pode levar-nos para o inferno. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, essa lei oral causava um peso, um fardo sobre as pessoas, e essas pessoas se sentiam cansadas. Quando Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, aquele texto está inserido dentro desse contexto. As pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas desses preceitos de homem que eles não davam conta de cumprir. Era um fardo pesado, era um jugo pesado sobre as costas das pessoas. E os fariseus e os escribas nem eles mesmos cumpriam. Amém? Pergunta? Alguma pergunta, irmãos? Jesus e o cumprimento da lei. Jesus não veio anular a lei, em vez de eliminar o que Deus havia revelado sobre a sua vontade para o seu povo nas escrituras hebraicas. O propósito de Jesus para o seu ministério terreno é resumido na fórmula: eu vim para cumpri-los. Tudo que o Antigo Testamento pretendia comunicar da parte de Deus sobre a vontade, as esperanças e o futuro para a humanidade, encontra seu significado mais completo em Jesus. Então, quando nós lemos a lei, nós temos que ter uma coisa em mente. A lei falava de quem, irmão? A lei falava de quem? A lei apontava para quem? Para Jesus. Então a lei é a promessa, Jesus é o cumprimento da promessa. Então Jesus, quando fala eu vim para cumpri-los, e Jesus tinha embate com os fariseus, com os escribas, porque eles acusavam Jesus de não cumprir a lei. Qual era a lei que Jesus veio cumprir? Era a lei que estava escrito no Pentateuco. Qual era a lei que Jesus desprezou e que causou fúria nos líderes religiosos da época? Era a lei oral. Eram esses fardos pesados, preceitos de homem que eles criaram, que Jesus desprezava, e por Jesus desprezar, causava ódio, perseguição à pessoa de Jesus Cristo. Devo dizer também que Jesus veio cumprir a lei, e essa palavra cumprir aqui no grego, ela dá a ideia de ampliar, preencher, completar, porque Jesus ele cumpriu a lei, ele interpretou a lei, além do externo. Jesus deu um significado, Jesus cumpriu a lei de forma mais profunda. A lei dizia assim: não adulterarás. Aí Jesus vem dizer assim: um homem que olhar para uma mulher, desejar no seu coração, já cometeu Então Jesus ele vai além da interpretação externa. Ele vai mais profundo. Ele vai no cerne da questão. Ele vai aonde o pecado nasce, que é no coração do homem. Enquanto os fariseus se ocupavam com as coisas externas,
com as cerimônias, que não pode lavar a mão, que não pode comer de mão suja. Jesus dizia assim: vocês lavam o exterior do copo, mas o interior está sujo. A lei dizia assim, deixa eu ver se eu acho que versículo 43 do capítulo 5 de Mateus. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que estás no céu. Jesus, ele veio ampliar, veio cumprir de forma completa um significado que às vezes as pessoas não viam, não entendiam. Jesus veio falar aquilo que os intérpretes da lei, que os líderes não falaram. Não que Jesus estava condenando o que estava escrito na lei de Moisés, mas Jesus veio ampliar, aprofundar o que estava escrito. Amém, irmãos? Jesus afirmou que toda escritura se cumprirá. Jesus afirma que enquanto os céus e a terra existirem, nenhum jota, nenhum tio passará da lei, até que tudo seja cumprido. Então tudo se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. A justiça do reino, para nós encerrar, irmão, 3.3. Os escribas e fariseus eram considerados os mais piedosos de todos os partidos políticos e religiosos, devido ao seu rigoroso estudo e ensino da lei. Eram as pessoas mais importantes da sociedade judaica. Portanto, Jesus estava dizendo que a nossa justiça deve exceder a deles. Fariseu, ele era uma pessoa que vivia separado. A palavra fariseu significa separado. Por quê? Porque o fariseu, ele vivia sempre separado da comunidade. Ele vivia sempre separado das pessoas que aos seus olhos eram pecadores, que não mereciam o favor de Deus, a graça de Deus. E eles achavam que mereciam esse favor e essa graça de Deus pelas suas observâncias da lei, seu cumprimento rígido da lei. Aí a nossa lição, ela fecha com a justiça do reino de Deus, contrapondo a justiça dos líderes religiosos da época. E a justiça do reino de Deus, ela é totalmente diferente da justiça dos fariseus e dos escribas. Porque a justiça dos fariseus e dos escribas, ela é externa, ela é superficial, ela é legalista. A justiça dos escribas e dos fariseus, elas glorificam o ego do ser humano. Ela é narcisista. Coloca aí para nós Lucas capítulo 16, versículo 15, por favor, para me encerrar. Disse-lhe: vós sois o que vos justifica a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entra
entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então os fariseus tinham essa justiça própria de se justificar aos olhos dos homens. Eles queriam ser bem vistos aos olhos das pessoas. Eles queriam ser glorificados pelas pessoas. Senão, você pode ver lá no começo, capítulo 6 de Mateus, vocês vão ver que eles queriam ser glorificados, ser vistos pelas pessoas. Devo dizer também para os irmãos e explicar uma coisa, que a justiça dos escribas e dos fariseus era uma justiça legalista. Quando nós vemos essa expressão legalista, alguns procuram o que significa legalista. Legalista é uma pessoa que acha que é salvo por observar todos os preceitos, todas as leis, por ser cumpridor da lei de Deus. Ele acha que por ser cumpridor da lei de Deus, Deus está em dívida para com ele. O legalista, irmão, é aquela pessoa que mede o seu nível de santidade pelo pecado dos outros. Deixa eu ler um texto aqui, irmão. Dá tempo, tem 5 minutos para mim ainda. Lucas capítulo 18, a partir do versículo de número 9, é um texto clássico que mostra o que é um legalista. Disse também esta parábola: uns confiam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então aqui está um exemplo, irmão. O que esse fariseu fazia? Esse fariseu olhava para o publicano e dizia: eu não faço isso, mas o publicano faz. Eu não cometo esse tipo de pecado, mas aquele lá comete. Então ele mede o seu nível de santidade pelo pecado dos outros. É a pessoa que confia em si mesmo, é a pessoa que nunca soube o que significa a graça de Deus. E onde é que está a justiça do reino de Deus, irmão? Comece lendo Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, que você vai ver que a justiça do reino de Deus, ela não é externa, ela é interna, profunda, ainda que ela cause resultados externos, mas ela começa no profundo do coração do homem. A justiça de Deus, ela é misericordiosa, a justiça de Deus, ela é pacífica, a justiça de Deus é melhor do que a justiça dos fariseus. A justiça do reino, ela tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe, meu.